Então, essa fala que nós vamos ter hoje à noite, ela vai se dar exatamente nessa perspectiva, né? Estamos com a proposta de a gente analisar o tema Entrega-te a Deus, que foi um tema desenvolvido, né, no último congresso. Várias contribuições foram dadas nesse sentido da gente entender como se dá essa entrega ao longo do nosso processo de evolução, né? E a gente colocou como subtítulo a metamorfose do ser. E essa metamorfose tem uma palavra no meio que eu até grifei. Vocês estão identificando, né? Está dando para identificar aí que palavra é? Amor. Então, essa metamorfose, ela se dá através do amor de Deus, né? Do amor que Deus tem por todos nós. Fomos criados pela vontade dEle, por um desejo, né, dEle em nos criar. Então, somos seres que somos criaturas desse amor. E somos também nada mais, nada menos do que herdeiros de Deus, né? Herdeiros do Pai, já que somos filhos, criaturas dEle. Então, nós temos um percurso a fazer nessa reflexão dessa noite, para perceber que quando fomos criados por Deus, né, simples e ignorantes, como nos fala a doutrina, fomos criados com um projeto divino de novamente nos entregarmos ou nos integrarmos a Ele. E vamos ver que é um percurso bastante árduo, bastante longo, e nós vamos procurar, né, dentro dessas reflexões, buscar essa reflexão, esse entendimento de como é que se dá essa metamorfose. Nós vamos utilizar algumas obras, né, da codificação, como o exemplo da Gênese, que vai falar sobre essa questão da providência divina, vai falar de Deus. É um dos livros mais importantes da codificação, é o que encerra, né, o ciclo das 5 obras, e que tem capítulos especiais sobre Deus, sobre a providência divina, a existência de Deus, e como Deus cuida, né, através da sua solicitude, de todos nós. A gente vai utilizar o Livro dos Espíritos. Nós vamos utilizar também uma obra chamada Luz Imperecível, que é uma obra que também vai trazer reflexões sobre o Evangelho, de Honório de Abreu, um grande palestrante lá de Minas Gerais, que influenciou muito o pensamento de muitos companheiros, inclusive do Haroldo Dutra Dias. Vamos também utilizar a tradução do Novo Testamento, né, de Haroldo, além das obras de Emmanuel, o Consolador e A Caminho da Luz. Então, são obras que a gente recomenda para um aprofundamento, para uma reflexão mais apurada a respeito da temática. No início, como nós gostamos muito de música, nós somos da área, eu não gosto de fazer nada sem a presença da música. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de iniciar a nossa reflexão, pedindo até ao amigo André, para a gente cantar junto essa canção que se chama Gratidão a Deus. É uma música que está gravada no nosso CD do Grupo Acorde, lá, os primórdios, Laços de Família. E a gente colocou aqui a letra porque essa letra nos fala muito ao coração, porque antes de falar de Deus, a gente precisa exercer, né, treinar, né, essa necessidade de sermos gratos a Ele por tantas coisas que nós temos, por tantas bênçãos recebidas, por estarmos nesse processo de evolução infinito, né, que nós estamos, com conquistas, com dificuldades, mas com muita coisa para agradecer. E essa música, ela é muito ligada a essa questão do sentimento de gratidão por tudo aquilo que Deus nos tem oferecido. E quantas coisas a gente tem para agradecer. Então, vou passar aqui para o André, por favor, e a gente vai acompanhando aqui a letra e cantando a música Gratidão a Deus. Não sei se está no livro de vocês, mas a gente vai cantando que está aí, né? Quem puder ler, a não ser baixos, né? Baixos, que não dá para você ler, não está em braille, mas a gente vai contando, vai. Vamos lá. Quando a sombra da tristeza seus sonhos de ventura,
Vamos agora. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Que coisa linda! Parabéns vocês, viu, pela lindo coral. Obrigado, André. André volta daqui a pouco, porque as nossas palestras também têm essas interações. Então, essa música fala de gratidão, e nós também, na relação com Deus, é uma relação em que obedece a uma lei, a lei de adoração. Né? Através da adoração, a gente se coloca em comunicação, em comunhão com Deus, através do pensamento, através dessa abertura espiritual, a gente vai abrindo os canais de conexão com o nosso Pai, né? O nosso Criador, o ser que é onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom, como nos fala as definições possíveis que nós podemos dar a Deus. Deus a gente não pode conceituar, porque Ele é o eterno, Ele não cabe em conceitos. Mas, através da oração, a gente se põe em comunicação com Ele, como nos fala a codificação, o livro dos Espíritos. E uma das orações que eu tive contato, num momento de muita dificuldade, muita dor na minha vida, porque nós acompanhamos um irmão nosso que tinha problemas de alcoolismo, e nós procuramos ajuda em muitos cantos, né, em muitas filosofias, em muitas atividades religiosas, até nós encontrarmos o AA, né? O AA foi para meu irmão uma porta assim de abertura para a compreensão da sua problemática. Não solucionou, porque os problemas não são solucionados de fora para dentro, né? As casas religiosas, as doutrinas e todos os apoios que a gente tem externos são apoios, mas a grande mudança, a grande metamorfose é o ser que faz. É o ser que tem a decisão, o livre-arbítrio de tomar novos rumos para a sua existência. Quando eu fui no AA, tinha uma oração, exatamente essa aí, a oração da serenidade, vocês estão vendo, e me ensinou muita coisa, né? E eu entendi, porque eu tinha uma vontade enorme que ele melhorasse, que ele saísse daquela situação, que ele dissesse não ao álcool, se controlasse, mas não tinha jeito. Por mais que eu fizesse, por mais que eu tivesse vontade de ajudá-lo nesse sentido, eu fiz a minha parte, eu sei disso. Mas foi essa oração que me ensinou isso, que está escrito, ó, Deus concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu não posso modificar. Tem coisas que, por mais que eu queira, eu não tenho como modificar.
a vida, o livre-arbítrio de cada um, as circunstâncias que não dependem da gente, situações as mais diversas. A gente não tem como modificar isso. Então, eu preciso desenvolver em mim a serenidade. E isso foi muito importante eu entender nessa oração. Mas também fala de coragem. Existem coisas que eu posso modificar. Então, eu peço a Deus coragem para modificar as que eu posso e também a sabedoria para saber a diferença de uma e de outra. E a prece continua falando de coisas assim tão importantes nesses tempos tão angustiosos, com tanta ansiedade. A gente vive num mundo onde as pessoas estão a mil, né? Sempre ansiosas, querendo resolver as coisas de uma hora para outra, né? De uma vez, de uma forma milagrosa. E essa oração fala que viva um dia de cada vez, desfruta um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como caminho da paz. Que assim seja, essa é a oração. Então, uma oração importantíssima para que a gente também desenvolva esses elementos, essas condições essenciais para a gente viver com plenitude, com paz, com serenidade, com confiança. E mais serenos, né? Que eu acho que a serenidade, como diz André Luiz, é o teto da alma. A gente precisa desenvolver essa virtude. Mas nós vamos entender, nessa busca, nós não podemos falar de Deus, né, como nosso Pai Criador, sem falar de Jesus. No estágio em que nós estamos, nós precisamos compreender quem é o Cristo e quem é Jesus. Então, nós vamos encontrar alguns textos, aí foi extraído daquele livro que eu falei para vocês, Luz Imperecível, onde existe uma colocação que eu gostaria de compartilhar com vocês, e a gente vai entender por quê. Em Mateus, no capítulo 11, no item 27, tem uma fala que diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa fala que está registrada em Mateus tem um comentário assim importantíssimo que nós gostaríamos de compartilhar, que nas revelações que a gente tem de Emmanuel, dos Espíritos que nos trouxeram várias comunicações a respeito do Cristo, nós vamos entender na obra A Caminho da Luz, que Jesus, juntamente com a comunidade de Espíritos puros, eles foram os responsáveis pela formação do nosso planeta. Há aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, ele e uma comunidade de espíritos puros receberam essa incumbência de Deus de ser o co-criador, né? O organizador das estruturas físicas, morais do nosso planeta. Isso está descrito lá na obra A Caminho da Luz. Então, nós vamos perceber que há aproximadamente 4 bilhões de anos, Jesus já tinha essa missão, já tinha essa possibilidade que é outorgada para os espíritos puros. Os espíritos puros é que têm essa condição de serem co-criadores e ministros do Pai e de se relacionar diretamente com Ele. No livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar de uma escala espírita e fala de 3 ordens ou 3 categorias. A primeira vamos começar por baixo, né? Vamos começar por baixo para a gente chegar lá para cima. A terceira classe, Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, que são os espíritos imperfeitos. Aquele ainda que predomina a natureza animal, os instintos, né? Existe ainda muita influência da matéria e formam, então, várias categorias dos espíritos imperfeitos. A segunda classe, a segunda ordem, são os espíritos, os bons espíritos. Aí já existe uma elevação maior, já existe uma predominância da natureza espiritual sobre a natureza material, e eles fazem parte desse conjunto de espíritos, dos bons espíritos. E na categoria primeira, na primeira ordem, na primeira classe, Allan Kardec classifica os espíritos puros. E esses não existem mais influência da matéria, já compreendem, já veem Deus, já estão totalmente integrados e são ministros. E essa palavra ministro dá uma ideia de que eles não estão parados, não estão
na contemplação, não estão na ociosidade divina, na ociosidade numa situação sem ter nenhuma coisa para fazer, não ter nada para fazer. Então, nessa primeira ordem, são os espíritos que já conseguem entender Deus, compreender e serem exatamente instrumentos de Deus. Aí a gente vê que Jesus consegue ser, nesse plano relativo que nós colocamos, é o Senhor dos mundos sob sua jurisdição, juntamente com os espíritos puros, condição que lhe foi outorgada pelo Pai. Então, quando os espíritos atingem a condição de pureza, eles passam a ter essa comunhão com o Pai, de tal forma que eles já são considerados esses ministros. Fora a condição que ele tinha espiritual, da condição de serem co-criadores, também recebe a incumbência de educar os espíritos que estão nas classes na terceira ordem e na segunda ordem também. Começa a ser aqueles professores que estão mais na frente que vão ajudar os alunos que estão mais atrás, né? Eu gosto sempre de fazer uma pergunta, se a gente tem alguma dúvida em que ordem nós estamos, se estamos na terceira, na segunda ou na primeira, né? Alguém tem dúvida em que ordem nós estamos? Só para de classe, né? Então, a condição de espírito puro é uma condição que o Cristo conquistou há mais de 4 bilhões de anos atrás e que tem essa função, essa outorgada por Deus, de ser, né, o nosso governador espiritual, juntamente com a comunidade de espíritos puros. E Jesus fala também, já em João, no capítulo 10, 16, tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu conduza também a elas. Ouvirão a minha voz e haverá. Aí tem uma colocação, um rebanho e um pastor. É uma análise que é bem contextualizada na cultura judaica, essa questão do rebanho, do pastor, que é bem próprio da cultura. Mas, em uma linguagem mais atualizada, haverá, né, uma harmonia maior das relações, né, na evolução. Então, esse rebanho não se identifica como todo mundo igual, todo mundo pensando da mesma forma, mas entendendo que um nível de crescimento comum que nos leva a nos respeitar mais, né, ter mais harmonia. Essa é a compreensão que nós temos de um só rebanho, de um só pastor, de uma referência que será comum, como o próprio Leon Denis fala a respeito do Espiritismo, dizendo que não é o Espiritismo que será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões, porque as ideias estarão presentes em todas as demais doutrinas, filosofias, crenças, etc. Então, nós estamos trabalhando, né, nesse processo de crescimento, a própria evolução nos permitirá que isso ocorra. Então, dada a ignorância ainda que portamos, o Mestre não nos é ainda integralmente conhecido. À medida que crescemos, crescerá Ele em nosso conceito. Essa é a ideia que, no capítulo, que a gente vai extraindo deduções dessa fala do Cristo. E nós vamos tentar conhecer um pouco mais exatamente no próximo congresso, né, que vai ser a temática central, o Cristo vive em mim. Então, cada um guarda na faixa evolutiva que lhe é própria os conhecimentos que recebe dele. Então, ele está acompanhando a evolução do planeta e a evolução da humanidade pelas informações que nós temos da espiritualidade há mais de 4 bilhões. Então, existem vários espíritos ligados a essa mesma comunidade de espíritos puros. A gente poderia citar alguns, né, mas aí não é o tema da palestra, mas a gente tem um Sócrates, um Platão, nós temos Moisés, e aí vão extraindo vários outros missionários, né, que fazem parte dessa comunidade, que estão todos integrados num só objetivo, inclusive o Siddhartha Gautama, que a gente vai falar daqui a pouco sobre umas questões dele também. Então, a ideia da evolução de Deus, a gente vê que no próprio texto religioso, na própria Bíblia, na própria Torá, sofre um processo de evolução.
à medida que nós crescemos, à medida que nós evoluímos, também a compreensão das coisas aumenta. Isso é tão comum, né? Isso é natural em todo o processo de crescimento. À medida que a gente vai adquirindo mais conhecimentos, as coisas vão se clareando mais. E a percepção de Deus, a gente vai ver na própria Velho Testamento, as ideias sendo acrescentadas. A primeira ideia que está lá em Samuel, 1 Samuel, é que Deus é o Senhor dos exércitos. Porque exatamente a ideia que se tinha de proteção era através do exército. Era bem próprio da compreensão, né, daquela época. Um povo sempre analfabeto, um povo que vivia sempre em conflitos com outros povos, né, com outras regiões, uma contra as outras. Então, Deus era o Senhor dos exércitos. Aquele que queria lhe dar todas as possibilidades de vitória. Até hoje, ainda vez por outra, a gente vê um aqui, acolá, né, um irmão nosso falando sobre isso, né? Nós vamos ver, na continuidade, que além do Senhor dos exércitos, nós tínhamos, então, outra compreensão. Deus de vingança. Era conhecido como Deus da vingança, aquele que promovia a vingança de um povo para o outro, aquele que conseguia vencer. Então, a compreensão que Deus se vingava daquele povo. Depois nós tivemos o juiz da terra, que está também no Salmo 94, 2. Também no Velho Testamento. Mas nós já tivemos, nos próprios Salmos, uma outra ideia que surge, que é a ideia que eu vou pedir para André cantar daqui a pouco para a gente, que é a ideia do pastor, né? Que Deus é o pastor. Já houve uma evolução do Senhor dos Exércitos para o juiz, para o Deus vingador, para um pastor, já dá uma ideia de que aquele ser já está mais próximo, mais cuidando, já existe uma providência. E no Salmo 23, né, de Salmo de Davi, a gente vai encontrar a seguinte frase. O Senhor, acho que todo mundo já conhece, né? O Senhor é o meu pastor. E na tradução de Celestino, e nada, nem assim dito assim, mas ele tira nada e coloca, e ele não me faltará, que é diferente do nada me faltará, ele não me faltará. Então Deus está presente na nossa vida e Ele não nos falta nunca, jamais. Ele sempre estará conosco. Então essa é a ideia que a gente vai cantar agora com a participação do André. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23, página 61. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará, Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma retornar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo,
teu cajado me conforta. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Certamente que a bondade, a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. La la ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya. La ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, Então, continuando, a mensagem do Cristo, ela ecoa nos milênios afora, e essa voz nos chamando para fazer parte, né, do seu aprisco, está presente em várias passagens, né, do Evangelho. E uma delas, que é muito conhecida, que eu gosto de ressaltar, é quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso, brando, humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é leve o meu fardo e suave é o meu jugo. Esse chamamento tem muito a ver com a atualidade. Se a gente trouxer, né, para o contexto atual, a gente vai ver quantas pessoas, quantos corações não estão passando por essa situação. Quantos corações não estão vivendo um momento de aflição, um momento de angústia, de depressão. Haja vista o número de suicídios que estão ocorrendo no mundo. A cada 4 minutos, uma pessoa se suicida no mundo. Perde, deixa, desiste da vida, passa, então, a viver uma realidade de maior dificuldade, pensando que sua dor será aliviada através do suicídio, que é um ledo engano, segundo o Espiritismo, porque ninguém sai da vida. A gente perde o corpo, mas a vida continua. E, então, esse chamamento do Cristo é um chamamento muito amoroso. E nós, como nós falamos, a dor está presente em todos os recantos do nosso planeta, em todos os povos, em todas as condições sociais. A gente vê que a presença da dor, a presença do sofrimento é uma realidade. E aí nós vamos encontrar na filosofia budista 4 nobres verdades que eles propagam para encontrar o processo de sublimação, de nirvana ou de bem-aventurança, como tem no Evangelho do Cristo. Nós precisamos compreender essas 4 nobres verdades. Sabe qual é a primeira nobre verdade do budismo? Não é uma notícia boa não, viu, gente? A primeira nobre verdade é que o sofrimento existe para todos. É comum a todo mundo. A não ser aqui o Viana de Carvalho, que ainda não fez essa pergunta. Mas os demais centros que a gente vem, né, falando,
é comum para todo mundo. Então, não adianta dizer, principalmente nessa situação que nós encontramos, nesse estágio evolutivo, encarnados num planeta de provas e expiações, que ainda se caracteriza o nosso planeta, a dor é para todo mundo. Não tem esse que não passe por um momento de sofrimento, de perda, de frustrações, de conflitos, de ajustes. Né? A gente vive, a gente trabalha com o ser humano, eu trabalho com educação inclusiva, vocês têm uma ideia. Imagina a situação. Eu atendo crianças com microcefalia e também trabalho com idoso que perdeu a visão, com processos mais, enfim, graves da própria vida, com 80, 70 anos. E a gente vê que a presença do sofrimento é comum a todo mundo. Mas a segunda nobre verdade vai trabalhar essa questão que diz assim: descobrir as raízes do sofrimento, as causas da dor. Nós precisamos saber que todo sofrimento tem uma causa. E é preciso compreender onde estão essas causas. O que é que me leva ao sofrimento? O que é que me permite sofrer de uma forma mais intensa? Ou não compreender o sentido da dor na minha vida? Então, eu preciso fazer um processo de autoencontro, de autoconhecimento, para saber as raízes da dor. E aí, esse trabalho, a gente não pode dispensar, fazer uma propaganda aqui para a Eva. Às vezes, a gente não pode prescindir da psicóloga, do psicólogo, de um profissional, porque às vezes são coisas muito profundas e a gente precisa de um apoio terapêutico. O autoconhecimento é muito importante, né? Conhece-te a ti mesmo, mas às vezes a gente não consegue por si só. Então é preciso fazermos um mergulho verdadeiro para encontrar as causas, as raízes dos nossos sofrimentos. A terceira nobre verdade que eles propõem é interromper o sofrimento. Eu sei que o sofrimento existe, eu vou encontrar as causas, eu preciso agora fazer o quê? Estancar, né? Estancar o sofrimento. Eu não posso descobrir e continuar fazendo a mesma coisa, não é? Eu preciso estancar isso aí. Fazer um esforço, aí a doutrina, o evangelho, fala da transformação moral, da reforma íntima, né? E outros termos para dizer a mesma coisa. A gente precisa clarear o nosso ser, vencer a sombra, numa linguagem junguiana, trazer a luz para dentro da gente, para estancar essa escuridão, né, que está dentro da gente. E, por fim, a quarta nobre verdade, seguir o caminho para eliminar. Vocês vejam que é interessante essa fala, seguir o caminho, seguir para eliminar. Não é tão fácil e não é tão rápido, tão instantâneo como a gente imagina. Por isso que os budistas acreditam na reencarnação, que às vezes não dá para fazer tudo. Então, são processos que vão se passando de vida para uma outra vida, até a gente conseguir conquistar a iluminação, a bem-aventurança. O Evangelho fala da mesma coisa, não fala? O Espiritismo também fala da mesma coisa. Quando a gente vê no livro Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre as causas, a justiça das aflições, as causas atuais, as causas anteriores das aflições, a justiça das aflições, né? E existe nesse capítulo, é o capítulo que eu mais assim, gosto muito de ler, é o capítulo de Bem-aventurados os aflitos, né? Não está se referindo aqui a um monte de gente, né, aflitos. E nesse capítulo tem duas mensagens que eu particularmente gosto muito. É o bem e o mal sofrer, né? Que é bem bacana, é de um espírito que ele fala da necessidade que a gente tem de saber sofrer, né? Porque o sofrimento, se é comum, eu preciso saber sofrer. Sofrer sabendo, né, encarar, né, tendo altivez, tendo paciência, desenvolvendo as virtudes da coragem, né, da serenidade. É importantíssimo que a gente faça esse exercício do bem sofrer, porque o mal sofrer
significa que a gente não aprendeu a lição. E quando a gente não aprende a lição, a gente vai ter que repetir a experiência. Não é verdade? A gente vai ter que repetir a experiência. Aí, pela nossa teimosia, a gente volta novamente ao ciclo, né, que os budistas chamam de samsara, a roda de samsara, e a gente vai rodando, rodando, só Deus sabe quando essa roda vai parar, né? Então é melhor que a gente faça esse dever de casa, faça esse trabalho de autoiluminação, e o Evangelho exatamente está para nos propor isso. Então, já nos encaminhando para as nossas reflexões finais, nós temos essa terapêutica através da doutrina espírita, que é uma terapêutica bastante simples, né? Embora profunda, de que cada um pode fazer, né? Essa viagem para dentro de si mesmo, encontrando as sombras. Eu gosto muito de usar esse termo, porque é o termo que Joana de Ângeles utiliza na obra que ela se utilizou, né? Chamada A Série Psicológica da Joana. E ela vai falar que todos nós temos ainda essa sombra para iluminar, para clarear. E na obra O Autodescobrimento, ela propõe 3 propostas terapêuticas para que nós possamos nos harmonizar mais e termos uma saúde mais plena, aliviar, porque quando Jesus diz, vinde a mim que eu vos aliviarei, a proposta da doutrina espírita também é exatamente essa, é aliviar. Quem imaginar que aqui a gente vai resolver os problemas das pessoas, às vezes acontece isso, né? A gente vem na casa espírita para que a casa resolva os nossos problemas, não é assim? Não é aqui no Viana, é no outro local, mas a gente pensa que a casa vai resolver todos os nossos problemas. Nem Jesus falou isso. Foi o que Jesus falou? Eu vos aliviarei. Porque nós temos que fazer esse processo de metamorfose. A metamorfose vai existir através da nossa aceitação, né? Da nossa atitude proativa, né? Atitude corajosa, serena, sábia. Isso sim é que vai fazer as grandes transformações em nossa vida. Agora, na casa espírita e em outros locais, vão ter todo o nosso apoio. Vão nos dar as condições para que a gente possa ter serenidade, mais tranquilidade para fazer esse caminho, percorrer esse caminho. Aqui é aquele oásis que a gente está no deserto, dá uma parada, toma uma água, né? Dá uma refrescada para poder seguir. Mas os problemas somos nós que temos que sorvê-los, ou dissolvê-los no processo. Então, Joana de Ângeles propõe três condições assim bem simples para a gente ter mais saúde, mais equilíbrio emocional, que também eu gostaria de compartilhar com vocês, como um processo também de alívio e dessa entrega que a gente tem que ter, né? Para que a gente possa sentir mais Deus através dessa nova postura da gente. E a primeira delas é ame-se como você é. É a primeira proposta da terapêutica. Não se comparar com ninguém. Amar a partir de como nós estamos. Essa é a grande proposta. E não como deveríamos ser. É a gente olhar para dentro da gente, ver que a gente está cheio ainda de encrenca, de situação, mas gostar da gente como nós somos, do jeito que nós somos. E é algo tão simples de dizer, mas é tão difícil a gente praticar, porque a gente sempre acha que a vida boa é a do outro, né? Fulano é que é feliz, cicrano é que tem condições. Eu não, sou um pobre coitado. Quem dera, né? Fica tendo uma visão distorcida, uma autoimagem negativa. Mas Deus nos criou individualmente, nós somos criaturas individualizadas, indivíduos, somos singulares e precisamos nos amar, tal qual como estamos. A partir desse auto-amor é que eu consigo desenvolver o amor ao próximo. Então pensemos nisso, auto-amor. Alo-amor, né? Para o alo-amor é preciso o auto-amor. Do jeito que a gente está, do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos nesse momento. A gente tem que olhar no espelho hoje.
com exceção de Bastos, vocês vão olhar no espelho e vão dizer assim: eu te amo. Vamos combinar isso, olhar no espelho e dizer que a gente gosta. Mas Helena vai ajudar Bastos, né, Bastos, a fazer esse trabalho de alto amor. Então, isso é muito importante. O segundo, o auto perdão. Segundo, o auto perdão. É a gente reconhecer que em algum momento da nossa vida nós já falhamos, nós já pisamos na bola, temos as nossas dificuldades, né? E não adianta ficar guardando ressentimento. Ressentimento é ficar sentindo repetidamente aquilo que já se foi. Então, às vezes, a gente fica sentindo uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás, 40 anos atrás. E com as mesmas... Porque não é que a gente vai esquecer, porque a gente não tem como esquecer uma coisa tão intensa da nossa vida. O problema é o ressentimento. É a gente ficar ressentido com aquilo. Aquilo é ruim, né? Ficar com aquilo moendo, como diz o Matuto, né? Aquela coisa, aquela gosmazinha que não foi bom, a gente toda vez ficar cheirando a gosmazinha. Quem é que gosta de cheirar a gosma? Ficar cheirando. Isso não é legal. O importante é que a gente se dê ao autorrespeito de tentar, de se perdoar, tentar novamente. E a doutrina espírita fala de recomeçar, né, de reconciliar, de reparar, né, de se reencontrar, de refazer diferente, né? Essa é a proposta da doutrina espírita, né? E não ficar se punindo, né? Então a gente tem que usar até aquela fala de Noite Ilustrada. Não sei se vocês já ouviram falar desse cantor que diz assim: vocês sabem cantar, levanta, sacode. Não é todo mundo sabe, né? Reconhece a queda e não desanima, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa é a proposta, né? A gente dá o direito de recomeçar, né? Ser feliz novamente, né? Perdoar e perdoar os outros. Isso é um motivo até de seminários, né? Estou dando só um toquezinho aqui. E, por fim, num processo de autoentrega, a gente ter os enfrentamentos, né? Fazer o autoenfrentamento, né? Se autoenfrentar mesmo, ir para a luta, né? Sabendo dessas limitações que nós temos, as dificuldades, mas se colocando como um sujeito, né, da nossa história. Cada um de nós, diz o compositor, compõe a sua história. E cada um carrega o dom de ser capaz de ser feliz, né? Se enfrente, vá, faça a sua história, né? Enfrente seus medos, suas dificuldades. Se entregue a Deus, que efetivamente está presente em cada momento da nossa vida. Ele não nos ampara. A gente sabe disso, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E quando a gente tem um Pai que é todo-poderoso, a gente vai precisar mais de quem? Não é? Se a gente tem um Pai que é todo-poderoso, não é isso? A gente vai precisar mais de quem? Não é? Então a gente tem que contar com Ele mesmo, né? E se entregar a Ele e seguir a nossa vida adiante. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, ter refletido com vocês essas ideias, né? Esses conhecimentos da doutrina, do Evangelho. Muito obrigado.